marqueteiros dessa fogueira aqui do marketing. Hoje o nosso convidado é referência em termos de inovação no Brasil, pensando aí em marketing e comunicação. Ele que é professor, palestrante, autor do livro Metaverso Web 3.0 e evangelista de metamarketing. E meu amigo de longa data. Seja bem-vindo, Fernando Souza. Muito bom, obrigado meninas, obrigado pelo convite aí, um prazer estar aqui com vocês. Fê, explica um pouco aí sobre seus títulos e como que você tem tentado se posicionar, tem conseguido, né, se posicionar aí na ponta da inovação. Tá bom, legal. Eu tô no mercado digital, costumo dizer, desde que tudo era mato ali. Comecei a trabalhar no início dos anos 2000, 99 para 2000, onde o que a gente tinha de digital era fazer site, basicamente, né? E eu sempre tive muito essa pegada de ir inovando, entendendo o que tava. Então, logo no comecinho ali, eu comecei a trabalhar com mídias sociais por volta de 2006. Eu já estava posicionado no mercado de mídias sociais, né? A gente começa a ter mídias sociais no Brasil em 2004, então eu já estava ali fazendo uma transição de criativo, design, web design, para começar a pensar para essas estratégias de mídias sociais. Então eu sempre fui vendo a inovação acontecer. Foi algo muito natural. Então ao longo desses anos, trabalhei na primeira agência do Brasil a trabalhar com marketing para as mídias sociais, que foi a Power. Então em 2006, 2007 eu estava fazendo ação com influenciadores e tudo mais. Ao longo desses anos passei por o departamento de marketing, veículo, empreendi. Meu primeiro empreendimento foi em 2009, que eu montei uma agência, depois fui para a sociedade de uma segunda agência. Em 2014, eu saí dessa sociedade de agência para montar minha consultoria, que nasceu como uma consultoria de marketing e aos poucos ela foi evoluindo para uma consultoria de inovação. Então a gente é muito focado em melhoria de processo, transformação digital, né? A gente está fazendo transformação digital, que a gente ouviu muito falar na pandemia, já desde 2016, 2015, a gente já estava fazendo projetos de transformação digital, de realmente transformar um negócio, né? Então, eu dou aula em algumas pós-graduações, dou aula desde 2010. Então, por exemplo, dou aula no IED, que eu dou aula num curso de Fashion Marketing. Então, acaba trazendo muito cliente de moda, que são, muitas vezes, são negócios que nasceram totalmente físico, né? Nasceram aqui na região do Bom Retiro, por exemplo, começam vendendo para multimarcas e chega um momento que precisa escalar. E esse escalar é, muitas vezes, ir para um e-commerce, começar a digitalizar processos. Então, a gente entra desde a base de precificação, de reestruturação de preço, de como levar isso para o e-commerce, como escalar. Então a gente começou a ter uma demanda grande de transformação digital como um todo. Né? E ao longo desses anos, sempre olhando para a transformação digital, começa a surgir uma coisa que está relacionada às tecnologias imersivas, começa algumas coisas relacionadas à blockchain, que é o que a gente entende hoje sobre o Web3, que é um dos assuntos do meu livro. Né? A gente passou por 3 grandes eras da web. Né? A primeira ali, que é o que a gente chama de Web 1, que é o comecinho da história, né? A Web 2, que vem com as mídias sociais, e a Web 3, que tem a ver com todas essas tecnologias. Então, como começou a surgir algumas demandas de cliente, perguntando, o que é esse tal de negócio de blockchain? Por que tem tanta gente falando de tecnologia 3D e tal? A gente começou a olhar mais para isso, e daí logo em sequência vem as NFTs e tal. Eu falei, peraí, tem um ecossistema bem grande de marketing aqui, associado. Uma revolução grande dos negócios, e não tem ninguém falando de uma maneira estruturada com um livro. Até então tinha pouquíssimos livros, e no Brasil não tinha ninguém olhando muito para isso. E daí eu começo a escrever algumas coisas falando, tem uma nova era da internet que está surgindo aqui, uma maneira de comportamento tecnológico que muda o marketing. Né? E daí no meio disso tudo vem a pandemia, né? Então já muda muito a forma com que a gente usa a internet, a forma com que a gente fica cada vez mais imerso, né? Costumo dizer que todo esse tempo que a gente passou conectado no Zoom, lá com o fundo apagado e tudo mais, a gente já estava vivendo uma outra vida, quase num metaverso ali, né? E o que culmina com isso é quando o Mark Zuckerberg, né, anuncia, junto com todo o ecossistema do Facebook, que eles estavam mudando o posicionamento do Facebook para Meta e olhando para metaverso. Falei, peraí, então, realmente eu tô certo, tô no caminho, né? Eu e mais um monte de gente que estava estudando para isso, de cara, tem uma mudança grande aqui, e daí a hora que eu consolido a escrita do livro, falo assim, tem que falar mais sobre metaverso, e agora a gente tem um tema importante, né? Que não só
tem a ver com a imersão, mas com a forma com que a gente vai se relacionar na internet, né? Então, o livro traz um pouco sobre isso, falando sobre, né, como que a gente tem essa mudança da Web3, que tem a ver com o metaverso, tem a ver com NFT, tem a ver com blockchain, tem a ver com inteligência artificial, que é o grande buzzword do momento. Ano, né? Do ano, talvez, ali. Então, foi algo que foi acontecendo, essa pegada de estar trabalhando com tecnologia, estar trabalhando com inovação, né? Um pouco pela curiosidade, mas bastante também pela demanda de mercado. Fernando, eu tenho uma curiosidade. Eu sempre olho essas pessoas que conseguem ver à frente com muita curiosidade. Como é que você consegue se alimentar? Onde são as fontes? É em grupo, é em comunidade da internet, é na gringa? Para você conseguir essas informações tão... tempos antes que outras pessoas? Cara, eu acho que é um pouco de tudo que você falou. É grupo, é estar olhando para fora, é estar participando de comunidade, né? É lendo, colocando coisa olhando para fora, para o mercado externo e tal. Mas eu acho que tem uma questão também de entender como as coisas funcionam. A humanidade é cíclica, né? A gente tem todos os fenômenos de comunicação. A gente tem algumas dores muito grandes da Web 2 que já estavam eminentes ali, né? As pessoas cada vez mais conectadas em ambientes onde são prejudiciais. A gente descobriu 10 anos depois que as pessoas estavam ficando depressivas, né? Que a gente estava ficando muito tempo sentado ali, né? Que a gente tem vários problemas de segurança, que tudo que a gente falou que ia acontecer com as mídias sociais, né? Com a Web 2, né? Que seria as pessoas estarem mais conectadas, mais próximas, né? Que a gente ia estar realmente construindo comunidade, não estava acontecendo. Então, quando você começa a olhar essas coisas, fala assim, opa, peraí, tem alguns problemas aqui. Consequentemente, deve ter alguém olhando para resolver. Tá? Então, você acaba sendo um pouco impactado por... A gente tem uma parte muito boa, entre aspas, da Web 2, né, dos algoritmos, que conforme você começa a consumir coisas, conversar com as pessoas e tal, a própria mídia vai te entregando coisas. Então, eu falo assim, que... Óbvio, tem todo um viés de ser curioso, de estar buscando, mas tem muita coisa também que vai chegando, sabe? E daí, se você dedica um tempo, dedica algumas horas, a web é um grande mar de coisa. Você vai clicando lá, vai linkando e você vai descobrindo as coisas. Então, acho que é um pouco de dedicação, de estar no momento certo, na hora certa e entender as movimentações do mercado. Assim. Acho que não tem fórmula mágica, é fazendo. Eu acho que priorizar o estudo disso também, né? Porque Sim. Hoje em dia tem tanta coisa que eu acho que acaba chamando a nossa atenção ao mesmo tempo, então... Tem algum país que você acha que é mais vanguarda quando a gente pensa? Cara, brasileiro a gente é extremamente conectado, né? A gente tá nos top 5 há 10, 15 anos de tudo quando fala de inclusão, de inovação, né? A gente olha muito para Estados Unidos. Tá? Então, em geral, Estados Unidos é o que pauta boa parte desses comportamentos ali, e a gente normalmente está junto. Brasil, Índia, China, Tailândia, Indonésia são os países que são sempre muito conectados. Tá? Estados Unidos por estar na vanguarda, né? Brasil porque a gente acaba seguindo muito a onda dos Estados Unidos digitalmente. Uma outra questão que a gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores, né? O brasileiro é muito fazedor, né? A gente sai cutucando, fazendo coisas, e a gente gosta muito de se socializar. A Web 2, né, explodiu no Brasil, né? A gente, os maiores fenômenos de Orkut, Facebook e tudo mais, justamente porque a gente é muito sociável, a gente sempre se conecta, buscou muito se conectar. E daí a gente transpôs isso pro mundo digital. E a gente passa muito tempo conectado. Então, acho que o Brasil sempre procura estar na vanguarda de alguns pontos. Nossos criativos publicitários são sempre os melhores. Quando a gente fala hoje, por exemplo, de metaverso, Web3, a gente tem heads brasileiros em boa parte das grandes plataformas. Por exemplo, o Metaverso Fashion Week, que é um grande evento do ecossistema Web3. A head, durante bastante tempo, foi a Gigi, que é uma brasileira. Então, acho que o Brasil, não só como país, mas como profissionais, está muito bem posicionado quando a gente fala de inovação em geral, principalmente na web. Legal. E quando você fala, olhando, né, um pouco sobre os seus próprios materiais, aí, site, livro, de fazer essa ponte entre o Web 2.0 e 3.0, né? Explica melhor pra gente. Bom, que é isso. Vamos lá, né? Eu vou ser um pouquinho profissional ali. Quando a gente fala da Web 1, então, né? Só recapitulando. É o comecinho de tudo, né? Que é a web sem interação. Okay. A gente tá falando da mídia de massa, né? Mas já tinha o comecinho da web, né? Só que não tinha o conteúdo gerado pelo usuário, sim, né? Sim. O grande era ponto... o portal, né? Exato, o portal, os banners ali, a web era um local pra gente consumir. Com a Web 2, que nasce em 2004, 2005, ela nasce cravada com o início das mídias sociais.
Então, são os primeiros blogs. Aí, depois, Facebook, Orkut, LinkedIn, que são as 3 primeiras de 2004, né? E a gente vive ainda na Web 2, né? Conectado, hiperconectado na Web 2, tá? A Web 2 teve um segundo grande marco, que foi por volta de 2010, onde começa a nascer o mobile e daí os aplicativos. E a gente passa um tempão hoje nos aplicativos, né? E ela muda a forma da gente se relacionar, interagir digitalmente, né? E principalmente de consumir internet, né? Ao ponto de 2014 a gente passar a ficar mais tempo usando a internet no celular do que no computador. Esse é um grande marco, né? A gente saiu do desktop ali e a gente fica então cada vez mais conectado e a web vira uma extensão do nosso corpo com o celular. Então, a gente hoje vive essa hiperconexão dentro da Web 2. A Web 3, ela vem com algumas características tecnológicas que são, né, as realidades imersivas, como realidade aumentada, realidade mista, realidade virtual, né? Realidade aumentada é tipo o Pokémon Go, por exemplo, que a gente coloca uma camada extra, né? A realidade imersiva é quando você coloca um óculos lá e daí você está num outro mundo, ou mesmo que você esteja navegando pelo computador, mas você está com um avatarzinho lá, jogando, por exemplo, um Roblox, um Fortnite, que você está num outro mundo ali, né? Então, esses são 2 elementos importantes da Web3. Mas tem outras coisas, como, por exemplo, a tecnologia blockchain, que tem a ver com as criptomoedas, né? Ela nasce com o Bitcoin. Em 2008 ali, se populariza em 2012. Só que, depois disso, a gente começa a ter qualquer coisa que você queira registrar de uma maneira única, né? E inviolável na web, a tecnologia blockchain permite isso. Como, por exemplo, a gente está ouvindo falar agora do Drex, né? Que é o real digital. A gente já deve... Quem está assistindo já deve ter ouvido falar em algum momento que agora o nosso registro de saúde vai ser único e qualquer pessoa pode acessar, né? Nossa carteirinha de saúde brasileira, né? A gente está utilizando tecnologia blockchain para isso. Quando a gente pega, por exemplo, hoje os grandes frigoríficos lá, como a Marfrig, e fala assim, mapeada do campo à mesa, né? Você sabe tudo o que aconteceu. A gente está utilizando tecnologia blockchain para isso, né? Então, essas tecnologias, elas mudam a forma com que a internet, né, se conecta com o ser humano. A gente começa a ter mais segurança, mais autenticidade, mais transparência, uma forma imersiva, e a gente tem a IA que muda toda a lógica de a gente se relacionar com as máquinas, de relacionar com os robôs, né, que acelera muito o processo, né? Inteligência artificial também é uma tecnologia da Web3. Então, a gente tem pelo menos 3 a 4 grandes tecnologias aí que, quando a gente olha, está moldando uma nova forma da internet. Então, a ideia de fazer a ponte é justamente isso que a gente está conversando aqui. Tipo olha só, você está ouvindo falar sobre blockchain lá e você não faz a menor ideia que é isso, daqui 2 anos você vai estar usando um real digital para fazer transações comerciais usando blockchain. Você vai estar usando a sua carteirinha do SUS, né, que você não faz a menor ideia, mas tem blockchain. Então, quando a gente olha para marketing, por exemplo, do mesmo jeito que, sei lá, há 10 anos atrás você tinha lá o pedido assim, precisa entender de social. Há 15 anos atrás, assim, precisa entender de digital. E daí você tinha um cara que era especialista em marketing digital e o especialista em marketing tradicional. Aí depois você tem o cara do marketing digital que era especialista em social. Depois o especialista em mobile. E hoje, se você for um profissional, você vai ter que olhar para todas essas coisas. Sim. Você vai ter que passar por tudo isso. Então, a gente está mais ou menos nesse momento dessa transição da Web 2 para a Web 3. Você tem projetos especiais rolando, você tem coisas acontecendo ainda de uma maneira mais incipiente, mas em 5 anos, todo profissional de marketing ele vai estar fazendo alguma coisa relacionada a uma dessas tecnologias ou todas elas. Então, a gente está justamente nesse momento de transição e diferente da Web 2, né? Que a gente tem um grande marco, que é assim, o início das mídias sociais. Na Web 3, as coisas ainda estão acontecendo de uma maneira mais sinérgica, paralela ali. Se a gente fosse para colocar um marco, seria a tecnologia blockchain. Mas a gente entende que essa é uma das coisas que molda, então a gente olha, pelo menos hoje, né, que a gente está surfando o topo da onda ainda, que não tem um grande marco. A gente entende que a gente está transitando pelas duas ali. Ela é eminente, já tem coisa rolando, mas não tem assim, agora todo mundo está na Web 3. Né? E, bom, as coisas são tão rápidas hoje em dia, né? No digital já se fala de Web 4.0? Tem. Tipo, tem de tudo, né? Tem de tudo. Estudos sérios, né? E daí eu acho que tem um ponto
conectando com a pergunta anterior, né? Tem muita gente estudando sério disso, né? Então, quando a gente olha os grandes estudos, você pega lá Harvard olhando para isso, você pega a galera tipo dos Estados Unidos que está já estudando um pouco, você não vê nada muito disruptivo para falar assim, olha, a Web 4 seria isso aqui, a Web 5, isso aqui, tá? Okay. Existe algumas possibilidades, a gente falar, tipo, do maior uso da robótica, de a conexão cada vez maior de IoT com web e tudo mais, mas nada muito sólido, porque a gente está começando ainda a sentir o que é a Web 3. Né? Então, existem algumas possibilidades, mas assim, a gente não vai dar um salto. A gente fala que a Web 3 ela começa a se consolidar em 2030, quando a gente começa a ter um platô que sua avó vai estar usando tecnologia Web 3 sem ter maiores problemas. Tá? Você lembra, por exemplo, quando você começou a utilizar o WhatsApp? Não. Não? E você, cara? Nossa, é verdade, não. Vocês devem ter começado a utilizar por volta de 2012, mais ou menos. Eu acho que sim. Os seus parentes mais próximos ali. Eu lembro do Facebook, porque eu tava morando no exterior. Eu também. Tá. E aí os amigos gringos já tinham você na faculdade. Aí foi em 2008 que eu abri minha primeira conta no Facebook. Então, o Facebook é de 2004, por exemplo, né? E daí ele começa a chegar na maturidade em 2008. No Brasil ele explode em 2009. Então, tem muita gente que fala assim, o metaverso morreu. Mas esse cara ele nem nasceu. Ele nem nasceu. Facebook levou 5 anos para explodir. Sim. Então, hoje a gente olha para uma tecnologia e já quer matar ela no dia seguinte, no mês seguinte. Tá? Então, a Web3 ela começa a chegar realmente num platô de, como foi com o WhatsApp, né? Que provavelmente sua mãe, sua tia, sua avó começaram a usar lá em 2015, 2016, 2017. Isso já é 4, 5 anos do que os early adopters. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente entende. 2024 vai ser um ano importante para IA, por exemplo. 2027 a gente vai ter uma grande ruptura relacionada à Web3 com as tecnologias imersivas, porque daí a gente já vai ter aí uma quantidade considerável de gadgets, óculos e tudo mais. A infra também, né? Tem que chegar. Era isso que eu estava pensando, porque no Facebook, eu compartilho da Flávia, eu também estava no intercâmbio. E aí, assim, era uma faculdade muito cara, né? Eu fazia pública aqui, mas quando eu cheguei lá, tipo, todo mundo vestia Prada e usava já a internet móvel, né? Em 2009, 2010. E aí eu ficava, tipo, abismada, assim. Você é muito pobre, né? Porque eu tava ainda com o meu da cobrinha, sabe? Da Nokia, assim, tipo, né? Contando as moedas na faculdade. E aí eu olhava e as pessoas, assim, digitando no Facebook. E eu fiquei, assim, muito surpresa, sabe? Tipo, no nível que a coisa tava. Hoje esse gap é menor, né? Tanto é que a gente vê aí um absurdo, né? Tipo, de quanto custa um iPhone 14, um monte de gente comprando, né? Então esse gap é menor. Então a gente está conectado mais rápido quando chegam os gadgets, mas falta infra, né? Falta tecnologia de velocidade, de internet e tudo mais. E a gente começa a caminhar cada vez mais para o uso de gadgets, né? Tipo, dos vestíveis aí, os wearables. Então, a Samsung anunciou o anel semana passada, né? Tipo, a Meta tava agora na NFC, tipo, super falando do óculos deles com a Ray-Ban, né? A Apple agora vai começar a venda do óculos dela. Então, a gente tá meio que no momento do tijorola, enquanto a gente fala tecnicamente em gadget, né? É o ocrão grande ainda, é o anel que serve para uma coisa ou outra. Começam a surgir os pins de IA, né? Os pins de roupa, tal, que são os assistentes. Então, pensa que você vai começar a levar a Alexa para qualquer lugar que você for. Os assistentes, né, que são os pinzinhos que você coloca na lapela. Então, isso muda muito a forma com que a gente se relaciona com a internet. Pensa que, assim, a gente vai ter cada vez mais facilidade de entender dados comportamentais do usuário, né? A gente vai ter acesso a informações que a gente não tem hoje. Por exemplo, os assistentes virtuais, né, que são os pins de lapela, por exemplo. A ideia é que você, tipo, toma aqui trocando ideia, eu vou lá, tipo, com áudio direcional, e isso já tá sendo vendido. Fala assim, eu não lembro de onde eu conheço essa moça. Vê pra mim e daí, tipo, aponto pra você, ele tira uma foto, escaneia, reconhece, caça no LinkedIn e fala assim, é a Camila, ela trabalhou na Mirac, fez não sei o quê, lá, ganhou o prêmio da ABC Comunicação, blá, 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 blá. Então, vai mudar muito. Ou você olha pra geladeira, tira uma foto e fala assim, e aí, o que eu faço com essas coisas que estão aqui? Me dá uma receita. Entendi. Então...
Vai mudar muito a forma, mas a gente precisa do físico para começar a ter essa disrupção ainda maior, né? Sim. Você citou muito blockchain, né? E aí a gente também tem um público que não entende 100%. Claro. Explica um pouquinho. Tá? Tentando ser o mais simplório possível. Que eu sei que não é um conceito tão simples. Exato. Mas vamos pensar que assim, daí os caras que são mais hard ali, a galera vai me matar um pouco, mas assim, pensa que a blockchain é um conjunto de dados encadeados, né? Uma chain ali, que serve como um grande banco de dados descentralizado. Tá? Que inicialmente nasceu para as criptomoedas, né? Que daí cada nó, né, dessa corrente é uma pessoa ali, um computador que está validando criptograficamente, né? Por isso que são criptomoedas, cada transação. É isso, né? Então, quando a gente fala do Bitcoin, que foi a primeira, a gente tem a Ethereum, tem várias coisas. E a Ethereum, que é a segunda maior moeda do mundo, tá? Ela foi criada de uma forma com que essa cadeia de dados pudesse registrar outras coisas que não só moedas. Pode registrar qualquer coisa. Né? Então, esse qualquer coisa dá início, por exemplo, ao protocolo dos NFTs. Que a gente olha e acha assim, NFT tem a ver com arte, né? O macaquinho do Neymar. Todo mundo vai lembrando dessas referências. Exato. Mas a gente, por exemplo, começa a ter o uso de blockchain para fazer registros de cartório. Porque pensa que cartório, há muitos anos atrás, você tinha que dar fé pública algo que um escrivão ia lá e falava assim, eu reconheço que isso aqui é verdade. É isso. Tá? Guardava aquele papel, você ligava, mandava carta, tudo mais. Depois isso ficou digital. Né? Isso ficou digital e a gente teve uma grande revolução dos cartórios sendo digitalizados e agora a gente consulta coisa no Brasil inteiro, por exemplo. Pensa que a blockchain é esse registro de cartório, ele é um registro público, um livro público para você registrar coisas que, por exemplo, pode ser uma escritura de uma casa. Tá? Ou pode ser uma empresa. E com a grande vantagem que a gente consegue fracionar isso. Então, pensa que eu posso registrar uma empresa ali de uma maneira transparente, que qualquer pessoa pode ir lá olhar e falar assim, olha, essa empresa aqui, ela está fragmentada em 1000 pedacinhos, que é o que a gente chama de tokenização. Então, uma empresa do mundo físico tradicional, ela vai para a bolsa de valores e faz um IPO, né? E abre lá para captar investimento vendendo ações. Tá? Com a blockchain, eu posso registrar um ativo, picar ele enquanto eu quiser e ir para o mercado captar, como se fosse vendendo uma criptomoeda, vendendo uma moeda, uma fração de uma empresa. Ou uma fração de uma imagem, como os NFTs. Tá? Ou uma fração de uma música, como a Rihanna fez. A Rihanna, no ano passado, tokenizou, ou seja, transformou em NFT, né? Porque NFT é protocolo, assim como HTTP, FTP, SMTP, que a gente usa para mandar e-mail e não faz a ideia do que a gente está usando. Tá? O NFT se popularizou em cima do nome do protocolo, mas ele é só uma forma de você registrar algo. Então, a Rihanna foi lá e falou assim, olha, eu tenho uma música aqui, que eu vou dividir ela em milhares de pedacinhos. Você que é meu fã pode comprar um pedacinho disso, e toda vez que eu ganhar uma grana do Spotify, porque essa música tá sendo popular, você ganha junto comigo. Mas esse pedacinho deve custar milhões. Não, aí depende do ativo, depende de quando você comprou. Inicialmente, eu posso estar falando errado, mas eu acho que custava $200 cada pedacinho. Não era muito, só que isso valoriza. Assim como vira um ativo de investimento. Exatamente, né? vira um ativo de investimento que tem a ver com especulação, tem a ver com valorização de mercado, tem a ver com o tamanho da Rihanna, tem a ver com um monte de coisa. Tá? Então, isso acontece para tudo. Quando a gente pega, por exemplo, hoje, tem case da Visa, dos cartões de crédito, trabalhando com o mercado de agro para tokenizar cartas de crédito. Então, a pessoa, por exemplo, que hoje ela vai plantar uma safra de arroz, ela tem lá uma carta falando assim, olha, tem o potencial de você ganhar, sei lá, R$1 milhão com essa safra de arroz. Aí ele pega essa carta, leva lá para a fábrica de tratores e fala assim, eu tenho aqui uma carta, me vende um trator aí, porque daqui 6 meses eu vou colher. E ele pega isso. E basicamente ele vai só no ecossistema ali para comprar ativos. Hoje, ele pode pegar essa safra que vale potencialmente 1 milhão a 2 milhões, dependendo da safra, e falar assim, olha, você quer comprar R$50 aqui dessa safra? Eu posso dividir em 100 pedaços ou em 1 milhão de pedaços. E daí você compra. Então, a blockchain, ela serve para isso, para fracionar coisas, para registrar coisas. Então, trazendo mais para o mundo do marketing. A gente tem um problema e uma mudança que vai acontecer agora com o movimento do cookieless, que o Google vai parar de registrar cookies.
Tá? Então, a gente vai praticamente não ter mais acesso a boa parte dos dados que a gente teria sobre remarketing. Tá? Porque a gente não tem mais acesso aos cookies. Tá? Isso vai gerar um enorme crescimento da necessidade da gente ter base de dados proprietários. Por exemplo, CRM. Então, galera de CRM, galera de e-mail marketing aí, olhem, os 2 próximos anos vão crescer muito relacionado a ter esses dados. Tá? Qual que é o grande problema quando a gente pega uma base de dados e você quer qualificar ela? Você tem que ter uma chave, que às vezes é um e-mail, mas a pessoa pode ter 25, ela não quer colocar CPF, ela não quer colocar um dado ali que seja crítico. Tá? Quando a gente olha hoje Salesforce, a gente olha HubSpot, todos esses caras estão com áreas específicas voltado para Web3, para a gente criar chaves únicas de NFT para que você tenha acesso a esse lead e você consiga transitar em qualquer lugar. Para você identificar, na verdade, quem é essa pessoa. Exatamente, identificar comportamentalmente. Então, hoje, por exemplo, a RD também já tem empresas que você se conecta a ela e você consegue ler uma carteira. Então, uma vez que um dado está registrado na blockchain, qualquer pessoa pode acessar aquele dado num ecossistema. Então, por exemplo, digamos que eu fui lá e comprei o Bored Ape lá, que é o macaquinho do Neymar, que custa alguns milhares de reais, porque o Neymar comprou, o Snoop Dogg comprou, o Elon Musk comprou, então ficou popular, tá? Eu comprei aquilo, então eu faço parte desse grupo seleto, tá? E é público para todo mundo quem são as carteiras, né? Quem são os endereços que tem aquele NFT. Se amanhã o fogueiro do marketing falar assim, olha, todo mundo que tem esse NFT pode acessar gratuitamente numa plataforma exclusiva o meu conteúdo de podcast exclusivo, por exemplo. Basta você, conectar em algumas plataformas ou ter um desenvolvedor, tudo mais, você consegue fazer com que a pessoa se conecte lá. O sistema já lê que eu tenho o NFT X, eu tenho o Bored Ape, por exemplo, e eu entro gratuitamente. Então, pensa que todas aquelas coisas de clube de vantagem, que você fala assim, eu sou o cartão Black XYZ e eu coloco, mas eu tenho que ser parceiro da Mastercard para ela aprovar, para eu fazer o clube de vantagem e tudo mais, tal. Com a blockchain eu não preciso disso, porque é público quem faz parte daquilo. Então eu posso criar um clube de vantagem para o que eu quiser. Então, por exemplo, no South by South, dos 2 últimos anos, eles têm lounges e festas específicas só para quem é holder, para quem é dono de uma coleção de NFT específico. Porque eu não preciso falar com o cara dono da coleção. Eu só vou lá e falo assim, olha, eu sou dono, ou eu sei que essa galera aqui interage com um conteúdo que faz sentido para mim, eu crio uma área específica que só para quem é dono daquele NFT possa acessar. Então, a grande magia da blockchain é que a gente pode registrar coisa e qualquer pessoa pode ler. Então, só para fechar, né? Se a gente falar dos dados de saúde que eu mencionei anteriormente, né? Qualquer empresa do ecossistema de saúde vai conseguir conectar a sua carteira, e daí você dá permissão ao que ela vê ou não, né? A sua carteirinha de saúde, para saber coisa. Então, aquele papo que a gente fala com o médico 300 vezes, de onde você já passou, o que você já fez, tudo mais. Ele já vai ter acesso. Ele já vai ter acesso. Eu acho que é o mesmo princípio da Open Finance, né? Que a gente vai deixar mais transparente entre os bancos. Exato, mas daí é entre os bancos. Sim. A grande questão da coisa de falar de blockchain é quebrar esse sistema, né? E daí é a parte mais degenerada do assunto, mas é que assim, eu não preciso depender do banco, eu não preciso depender de ninguém, é um protocolo público. Sim. Que eu entendendo tecnicamente, eu posso ir lá e fazer uma conexão. Entendi. E aí, bom, a gente falando de blockchain aplicado a marketing, né? Mas você acha que isso, por enquanto, tá sendo só um teste que está sendo realizado por grandes empresas, ou pequenas empresas também têm como acessar esse tipo de tecnologia e pensar em projetos para elas mesmas? Pequenas empresas podem fazer. A grande questão é o quanto que ela vai ter de esforço para conseguir comunicar isso, né? Quando a gente fala da base do marketing ali, a gente tem esforço de marca e esforço de categoria. Tá? Vender sorvete para as pessoas que sabem o que é sorvete é muito mais fácil do que chegar num lugar onde ninguém sabe o que é sorvete, porque daí eu tenho que explicar o que é sorvete para depois vender o sorvete. A gente está nesse momento. As pessoas não sabem o que é o sorvete. As pessoas não sabem o que é blockchain e talvez em algum momento elas nem precisem saber.
mas elas precisam de casos práticos para a gente começar a ter essa vantagem para a pessoa querer fazer parte daquilo, tá? E como a gente ainda está no começo disso, a gente tem pouca API aberta, a gente tem pouca, né? Mas assim, essa conexão entre o marketing tradicional, digital, né? E essas aplicações, a gente ainda tem pouca coisa fazendo essa ponte. Tá? Então, para o pequeno, possível mas ele vai ter uma curva de aprendizado, tá? Porque a gente tem uma frição grande ainda para essa barreira. Né? Então, por exemplo, uma coisa que é super comum de quando a gente fala de Web3. Né? Web3 a gente não fala de pessoas, a gente fala de carteiras. Tá? Porque um dos preceitos da Web3 é o anonimato. Então, a gente sabe que o Neymar tem o Bored Ape porque ele deixou público. Mas ele poderia ter lá o macaquinho dele que vale milhões dentro da carteira, não falar para ninguém e ninguém saberia. Tá? Uma dica... Só ia aparecer na festa, né? Só ia aparecer na festa. Ou poderia ser... direito ao acesso a uma Exato. Festa. Ou poderia, sei lá, a festa também. digamos que o protocolo fosse focado também no anonimato, que não é justamente enaltecer as pessoas, é um clube de status. Mas imagina que fosse lá uma festa tipo de olhos bem fechados, que tá todo mundo de máscara e ninguém sabe quem causar. Exato. Então, a grande questão ali é que a porta de entrada para tudo isso são essas carteiras, que é o que a gente que a mais popular é a MetaMask. Ela tem uma certa frição para você ir abrir, conectar, conseguir fazer e sair se conectando. Então a gente ainda precisa de um pouco de UX, de um pouco de tecnologias mais fáceis ali para fazer para massificar. Sei lá, a sua avó que ainda não consegue usar Pix, sabe? Tipo, a gente tá nesse momento ali. Tipo, o Pix é fácil, é muito fácil, mas ainda não é 100% da população que consegue usar. Verdade. Então a gente está nesse momento ali. E daí para o pequeno, esse é o desafio, né? Como a curva de entrada ela ainda requer um pouquinho de um olhar tecnológico, um conhecimento técnico, fica um pouquinho mais difícil. O que dá para fazer, que tem muito menos barreira, são as coisas relacionadas ao metaverso. Porque você tem lá o seu sobrinho jogando Roblox, jogando Fortnite, jogando enfim, tipo a Minecraft ou qualquer um desses mundos imersivos. Isso é muito simples e vale muito a experiência para o pequeno dele começar a entender como isso funciona. Porque do mesmo jeito que há 10 anos atrás todo pequeno empreendedor precisava ter um site, há 6 todo mundo precisava ter um Instagram, e nos próximos 5 todo mundo vai precisar ter algum ambiente imersivo. Então, quando você fala de metaverso, me corrija se eu estiver errado. Então, não estamos falando do universo específico do tio Marquinho, que ele vai criar um universo e vai todo mundo agora para lá. Muito bom, muito bom. Quando a gente fala de metaverso, na verdade a gente devia falar de metaversos. Eu costumo dizer plural, que... exato. Por quê? Metaverso é a próxima camada de interação social que a gente vai ter na web. Tá? Então ele tem muito mais a ver com a forma com que a gente interage do que com a plataforma. Costumo dizer que os metaversos, né, eles são mais ou menos como o mobile que a gente tem hoje. Você pega o seu celular, você tem 1 milhão de aplicativos lá, que cada hora você clica em um, no seu momento de navegação, você vai para um deles e passa o seu tempo. Né? A camada de metaverso é isso. Hoje a gente tem vários aplicativos de metaverso, como Roblox, Fortnite, Minecraft, ou os metaversos nativos como Space ou Decentraland, né? Que são já mais voltados para essa estética de metaverso não jogável e tal. Que aos poucos a gente vai entendendo para que serve cada um no nosso dia a dia. Então, um vai ser um pouco mais voltado para venda, um outro mais voltado para experiência, um outro para dar aula. Eu já vi até uns de congresso, né? De congresso. Que eles espelham os estandes físicos, né? Para você acessar. Então, aos poucos, a gente vai sentindo qual é o dele. E daí, o da Meta, né? O Horizon, é um deles. Sim. Que tanto é que a gente fala que a Meta nem é a empresa mais tecnológica quando a gente fala de metaverso, olhando o Vale do Silício, né? Se a gente pegar, por exemplo, lá o Second Life, ele é uma plataforma com características de metaverso que nasceu em 2012, bombou em 2013 e tá vivo até hoje. Então, todas as grandes empresas que estão desenvolvendo focadas única e exclusivamente para metaverso, mesmo o pessoal falando assim, o metaverso morreu e tudo mais, elas estão tocando o barco. A Meta teve um papel muito importante de trazer os holofotes da grande mídia
Sim, de tá. massificação, de né? massificar o O poder termo e deles tudo de mais, poder. porque até então, até a Meta falar sobre metaverso não era o termo mais difundido, né? Tinha, obviamente, a palavra de 92, né? Mas que vem de um romance e tudo mais, mas tava falando de computação espacial, tava se falando de tecnologias imersivas, navegação 3D, e daí na hora que a Meta pega o termo que era um dos termos discutido e fala assim, vamos focar em metaverso, daí explode todo mundo para metaverso. Tá? Então ela tem esse papel muito importante. Mas como uma grande empresa, né, uma blue chip que está caminhando lá, eles estão também num momento onde o acionista tem muito poder dentro da empresa. Se a gente for ver, eles estão mais ou menos naquele momento de quem assistiu os filmes do Steve Jobs, que chutaram o Steve Jobs e botaram o cara do refrigerante para ser o CEO. Sim. Só que o Mark, ele é muito bom. E a grande mãezona dele lá, que é a assessora dele, que foi mentora lá, blindou ele muito. Se ele não tivesse tão blindado, os acionistas já tinham chutado ele. Porque ele virou o maluco da aldeia. Pior que é verdade, né? Pensa que agora o Facebook tá num momento estável, tá dando dinheiro pra caralho, é a hora de um negócio, tipo, bombar. Só que pro Mark já tá chato. E ele é o cara visionário, ele é o cara que tá olhando lá pra frente. Então ele fala assim, pô, mano, isso aqui já tá só anúncio, já tá dando dinheiro, tá legal, tá, mas eu quero fazer outra coisa. E olha só, cara, daqui 10 anos a internet não vai ser isso aqui. É pra isso que eu quero olhar. Então daí ele vai, lança tudo mais, toma muita porrada, porque, tipo, não era a tecnologia mais inovadora, tá? E os acionistas vêm comer na cabeça do cara e falam assim, não, cara, olha só, nossas ações estão caindo. A vaca leiteira, as ações estão caindo e tudo mais. Então eles estão tocando ainda, tá? Estão lançando coisa muito melhor, mas agora eles estão surfando na buzzword, que é IA. Então daí o óculos com a IA, e daí eles vão conectando, tá? E tem um último ponto sobre isso, que assim, Facebook, se a gente olhar, Facebook criou o Facebook. A Meta criou o Facebook lá, que é o grande marco dele. E todas as outras grandes tecnologias deles foram compradas. O Instagram, o WhatsApp, o próprio óculos, né? Foi tecnologia comprada. Então, eles não chegaram ainda nesse momento de comprar alguém, que provavelmente esse vai ser o grande momento de virada. O mercado se consolidar um pouco, alguém começar a despontar e eles lá e comprarem. Então, eles estão lançando o Messenger deles lá, eles estão lançando a plataforma e falam assim, estamos posicionados aqui. Assim como o Google um dia fez com o Google Vídeos e comprou o YouTube. Eles estão falando assim, estamos aqui, que não sei o quê. Há uma hora alguém chegar. Compra. E daí ele compra, e daí esse provavelmente vai ser o grande boom. Agora deixa eu te perguntar, o metaverso, ele vai acabar com as redes sociais? Ele vai se integrar? Ele vai transformar? Essa pergunta é tipo assim, a internet vai acabar com a televisão? O rádio vai acabar com o jornal? Eu acho que é mais ou menos essa mesma lógica. Tá? Acho que do mesmo jeito que a gente não percebeu e a gente deixou de utilizar mais o computador e passou a usar mais o celular, e a gente passou por uma migração, é mais ou menos essa expectativa que a gente entende sobre as tecnologias imersivas, né? Que a gente chama de metaverso. Então, aos poucos, a gente pode passar a ficar cada vez mais conectado em tecnologias imersivas e menos na internet 2D que a gente tem hoje. Então, acho que ela não mata. Mas ela assume alguns papéis. Do mesmo jeito que hoje a internet faz parte do nosso dia a dia, usando um smartwatch, né? Usando o celular para fazer consultas, olhando o Waze, olhando todos os aplicativos que a gente passa, cada vez mais a gente vai estar nesses ambientes imersivos, né? A próxima geração de carro, você não vai precisar mais de uma tela de celular, tipo, ou a tela do já que vem vai estar projetado no próprio vidro da frente, no próprio vidro da frente, o mapinha lá do Waze. Então a gente cada vez mais vai estar tendo a tecnologia imersiva, a tecnologia de RA principalmente, conectando. Então a gente vai estar assistir Black Mirror. Black Mirror é ótimo para isso. E boa parte daquilo que está no Black Mirror já é possível, só não é escalável comercialmente, ou tem problemas ali, tipo, jurídicos e tudo mais, mas 90% do que está lá já está sendo testado. Então, não acredito que vá matar, mas aos poucos a gente começa a utilizar a internet de uma outra forma. Do mesmo jeito que a gente, há 20 anos atrás, a gente falava assim, estamos entrando na internet. Daí você ia lá, entrava, fazia um barulhinho, se conectava. Aí com as mídias sociais isso acabou. É nesse momento que a gente está no metaverso. A gente entra no metaverso. Você tem um momento imersivo que você vai lá, para e fica algumas horas lá. E aos poucos a gente vai falar assim, com uma sobreposição de realidade aqui, vai fazer parte do seu dia a dia. Eu acho tão esquisito pensar isso.
Mas a sua avó também acha esquisito. O que você faz, que o neto fica conectado na internet, no Instagram e tudo mais. Mas na hora que ela entende como é, ela passa, pelo menos minha sogra, cara, passa uma parte considerável do tempo dela no YouTube. Sim. E troca ideia com os youtubers. O fulano, blá, blá. Então, acho que é mais ou menos isso. A gente vai mudando a forma como a gente se relaciona. Tá. E aí, falando ainda de Web3, o que são, acho que alguns cases que talvez você consiga compartilhar com a audiência, assim, mais de aplicação? Sim, acho que a gente tem uma parte considerável de cases relacionados a NFT, né? Então, por exemplo, a gente tem um case nacional super legal, que é o Surf Junk, que foi uma comunidade criada em torno do surf. Então, os caras venderam mais de 1.000 NFTs e criaram um grande clube de vantagens, mais ou menos na lógica lá do Bored Ape, só que relacionado ao surf. Daí, o Marcelo Serpa é o autor dos desenhos, né? Então o grande publicitário, ele é o autor dos desenhos. E daí, qual que é a pegada? Além de ter uma valorização das artes ali, você tem acesso a grandes eventos de surf. Então você pode assistir a final do campeonato de surf da Casa do Serpa no Hawaii, de frente pro palco principal, lá pra torre do juiz principal, sabe? Você pode ir pra trips em Nazaré com um grupo seleto e, sei lá, com o Carlos Burla, ficar na casa do Carlos Burla, maior surfista de uma das grandes do mundo. Sabe? Então esse é um case super legal. Tem a ver muito com experiência, né? Tem a ver muito com experiência e com comunidade, com clube de vantagem, você fazer parte de um grupo. Então são vários caras fodas do mercado, tipo, então você tem o Baraka, que o cara é delivery, tipo, então manja muito de fidelização, de clube de vantagem, de conexão, então é um grupo bem legal que fez isso, e esse é um case 100% nacional e tá conectado a esse ecossistema de surf. Então, sei lá, você tem um vitalício, desconto de não sei quantos, 20% do relógio da Garmin, que quem pratica esporte gosta de um relógio como esse. Né? Então, esse é um case super legal. Né? A gente tem cases globais, por exemplo, como Lacoste lançando a coleção de NFT, que te dá acesso também a entradas diferenciadas. Você tem Dolce & Gabbana, que lançou uma conexão de digital, então são bolsas físicas e digitais, né? Que estão atreladas ao NFT. Então, a primeira questão é que resolve o problema de pirataria, porque daí eu tenho um registro daquela bolsa e eu sei que aquela bolsa é exclusiva. E daí eu começo a criar uma base de dados de pessoas que têm o poder aquisitivo de comprar uma bolsa que custa $40 mil e que está disposta a sempre comprar lançamentos, que sempre foi uma dificuldade do mercado de moda AAA, que como que eu anuncio um novo lançamento, mas não posso anunciar para todo mundo, eu quero só para pessoas seletas. Então, sei lá, eu já dei aula para gerente de loja do Iguatemi, que ela tinha o grupinho do Zap dela lá, tal, mas, cara, não é o melhor caminho para anunciar, tal, então você conecta com um público extremamente seleto, que eu falo assim, olha, lancei aqui uma coleção super exclusiva com 5 bolsas e só quem tem um NFT consegue logar dentro de uma área do meu e-commerce para ver essas bolsas e comprar. Então esse é um case super legal. Gerar exclusividade também. Exato, exclusividade é um ponto importante. E daí quando a gente fala do mercado AAA, principalmente de moda, tem uma questão que é uma projeção do mercado de moda, que até 2030, 50% desse mercado vai ser de second hand, né? Que é o mercado de segunda mão ali, os brechós crescendo e tudo mais. Hoje uma bolsa de luxo, em geral, ela já tem uma circulação de 2,5 vezes ou 3. Então eu vou lá, compro uma Chanel, aí depois faço um tempo, vendo para você e vendo para ela. Dependendo da bolsa, a gente fala, por exemplo, de uma Hermès, que é super colecionável e tudo mais, a galera compra como investimento, que compra por $40 mil, 6 anos depois ela vale 120. É uma loucura esse mercado de bolsas mesmo. Então, e daí, qual que é a grande questão? Quando eu falo que eu coloco isso como um protocolo NFT e tudo mais, tal, eu tenho uma questão que, como isso está registrado na blockchain, eu posso falar assim, olha, toda vez que houver uma transação desse NFT, eu, como criador, quero 10%. Então, para o mercado AAA, para o mercado de luxo, isso é fantástico, porque cria receita recorrente. Porque já existe esse mercado secundário que eles não ganham. E daí... que eles perdem, na verdade, né? Porque eles deixam de vender uma nova. Sim, exatamente, eles deixam de vender uma nova e tudo mais. Então, ele começa a fazer parte desse bolo
que está gerando dinheiro. E um mercado que vai, daqui a menos de 10 anos, ser 50% second hand, esses caras estão olhando muito para isso. Com certeza. Então, eles querem fazer parte desse bolo. Então, esse é um case muito legal. Que é muito semelhante ao case da Porsche também. Tá? A Porsche também lançou uma coleção de NFTs, que por enquanto é um colecionável digital para fãs da marca e tudo mais. Mas tudo indica que todas essas marcas AAA, em algum momento, elas vão começar a amarrar os seus ativos físicos aos ativos digitais. Para banir completamente a pirataria. Porque daí eu consigo ter ali uma validação com a blockchain de que aquilo é um item original. Sim. E fazer parte dessa receita de segunda mão. Segunda mão. Então, nesses dois casos, é um case bem legal. A gente tem um case parecido no Brasil, que é o da Reserva, que inclusive essa semana abriu as vendas para você retirar um produto digital deles, que é também um tênis, que você pode... Daí esse é legal porque ele cruza com tecnologia de metaverso. Então, você compra o tênis no mundo físico e você pode usar também o tênis no mundo digital. Então, o seu avatar dentro de 2 metaversos pode usar aquele seu tênis. Mas, são jogos? O que seriam esses Então, nesse caso, são 2 metaversos que não são metaversos jogáveis, que é o Decentraland e o Spatial, já está rodando no Decentraland, eles vão logo mais rodar no Spatial, que são metaversos que não são características jogáveis, mas sim de convivência. Então, são metaversos que você vai ter palestra, meio você vai Sims. ter... meio The Sims ali, tipo... O Decentraland, especificamente, embora não seja jogável, ele tem uma questão de uma economia própria, tá? Que quando a gente vê aquelas notícias de fulano comprou um terreno no metaverso por sei lá quantos milhões, a maioria das vezes tem a ver com essa plataforma. A maioria das vezes tem a ver com essa plataforma. E daí é uma cidade, como qualquer outra, né? Que você compra os espaços ali, você pode andar, você pode vender, você pode rentabilizar, você pode alugar, você pode construir. Então, por exemplo, a gente tem um caso de uma jornalista brasileira, que é a Rita Vu, a apresentadora da CNN e tal, que ela casou no metaverso, ela casou nesse metaverso. Tá? E daí ela tem um designer foda que fez o vestido pra ela, então é um item único em NFT que tá dentro desse metaverso, que um dia ela pode vender. E é válido uma cerimônia dessa? Não, daí é tão válida quanto casar na paçoca, na Vegas, na praia, né? Mas deixa eu te perguntar, tem algum... metaversos fáceis pra quem nunca navegou numa coisa dessa pra gente acessar? Claro, Spatial, que é Spatial, que você entra com a sua conta Google, cria seu avatar lá, é super legal. E Nowhere, que é Nowhere de agora, né? Só acho que são os dois mais legais. O Nowhere porque é como se fosse um Zoom, só que você consegue navegar, andar por ele e tudo mais. Você entra com sua própria câmera ali, um videozinho, né? E daí você não precisa desenvolver um avatar e tudo mais. Ele é muito bom para você conhecer espaço ou fazer reuniões. Então, vira e mexe, algum cliente quer entender um pouco mais, fala assim, vamos, ao invés de fazer no Zoom, fazer no Meet, vamos fazer no Nowhere que você entende. Então, daí o som é espacial, então se você fica longe, você não ouve, se você tá mais perto, você ouve, é igual se fosse numa festa, num ambiente físico. E o Spatial, que é já com essa característica mais de ter o avatar característico ali, então você pode colocar a sua semelhança, ou você pode criar do jeito que você quiser e tal. E é muito simples também, qualquer pessoa pode ir lá, é gratuito, você tem vários espaços para você andar, então acho que são 2 desses não jogáveis, né? Que super vale a pena entender a lógica, testar. É gratuito, vale super a pena. Tá. E agora falando assim, de inteligência artificial, né? Que é a bola da vez. Sim. Eu soube que você tem um curso, né? Voltado para isso. Então, eu queria entender assim, olhando para marketing, né? O que mais chama atenção? Ou o que são tarefas que hoje em dia, assim, dá para automatizar? Porque... eu agora falando como professora também. Muitas vezes eu sou abordada, tipo, por alunos falando... nossa, professora, porque agora você vai abordar não sei o que, de inteligência artificial. E normalmente eu sou a professora do planejamento de marketing, né? Então, assim, para mim tem algumas bases daquilo que a gente faz, né? A gente precisa trabalhar com pesquisa com o consumidor, a gente precisa ter um entendimento, né, de jornada, quais são os canais que fazem sentido. E eu preciso fazer isso antes, saber fazer isso antes no papel de pão, depois ir para inteligência artificial, pelo menos daquilo que eu conheci, né, da inteligência. Porque você precisa saber o comando que você vai dar,
né? Então, assim, eu queria entender na sua visão, hoje, até que ponto dá pra gente automatizar, né? E que tipos de tarefas, né? Tá? Porque às vezes a galera acha que é um negócio assim, nossa, agora eu vou deixar a inteligência artificial fazendo meu trabalho e eu vou assistir Netflix. Exato. Eu acho que a gente, em algum momento, talvez a gente chegue lá, Sim, tá? sim. Mas não é Não é o agora, agora, tá? né? Eu costumo dizer que inteligência artificial é um carro. Ela faz você chegar mais rápido aonde você quiser. Tá. Tá? E isso vai revolucionar todo o varejo, o mercado, o negócio e, consequentemente, o marketing. Tá? Hoje, principalmente quando a gente fala de marketing digital, marketing digital é muito cruel no seu fazer do dia a dia. Sim. Porque é um trabalho já robotizado. Tá? Vamos pensar lá que para produzir conteúdo para Instagram. Para minimamente você aparecer lá para o algoritmo saber quem você é, você tem que fazer conteúdo diário. E conteúdo diário é o que qualquer Zé Mané está fazendo. Você vai ter que ter conteúdo diário no Stories, conteúdo diário na timeline. Se você fosse comparar, tipo assim, tô falando de marketing digital e daí tem um outro influencer lá, eu tô falando de beleza. Cara, o influencer desse mercado, ele tá produzindo 3, 4, 5 conteúdos na timeline e 16, 18, 25 conteúdos no Stories. Porque ele tá grande, ele cresceu, tipo, ele tem equipe, ele tem um monte de coisa, tá? Só que é isso que tá pautando o algoritmo. Então você vai lá com o seu um storyzinho por dia, seu um post a cada 3 dias na timeline, você não é ninguém. Ou você tem um puta diferencial, ou você vai ter que ralar muito pra produzir esse volume de conteúdo. E daí, cara, não tem glamour de falar assim, não, porque você tem que ser criativo. Fazendo 20 posts por dia, ninguém é criativo. Você já tá botando um redator pra ser um robô. Sim. Tá? Sim. Você tá botando o seu DA, tipo, lá pra fazer 20 recortes de imagem no Canva. Ele não tá sendo criativo porra nenhuma. Sim. Ele tá fazendo um trabalho de robô. Então, pra isso, a IA é ótima. Pra fazer trabalho de robô. Porque ela é um robô. Então, você senta lá e fala assim, tipo, eu falo sobre saúde e bem-estar para mulheres solteiras com 20 e poucos anos. Me dê 30 ideias de posts para Instagram. Em 3 segundos tem lá as 30 ideias. Tipo, é o melhor prompt? Não, mas ele já vai te ajudar. Sim. Bastante. Já. Daí ele vai te dar uma planilhinha lá, bonitinha, com as 30 ideias. Então, assim, tá bom, agora escreva a descrição para esses 30 posts. Ele vai escrever. Primeiro ele te deu o plano, depois ele vai te escrever. Aí você fala assim, não tá legal. Tipo, vai refinando. Só aí já resolve muita coisa. Tá? E daí você fala assim, eu preciso saber do beabá. Sem dúvida nenhuma. Se você entender a lógica de marketing, entender como isso funciona, já melhora muito. Tá? Mas você pode usar o ChatGPT também para falar assim, olha, sou um profissional, empreendedor, dono da lojinha de pão, que não tenho formação em marketing digital. Me dê quais são as 10 coisas principais que eu preciso olhar para o marketing digital da minha empresa, que é XYZ. Ele vai te dar o beabá. Aí você fala assim, legal. Agora, detalhe o item 1, o item 2, o item 3. A grande magia de quando a gente fala dessa inteligência artificial que a gente vive na Web3 é que ela é de linguagem natural. Ela é feita para a gente trocar ideia. A gente tem a IA há muitos anos. Há mais de 50 anos. Né? Tipo, tudo que o Facebook faz de otimização de campanha já é com IA. Tudo que a Netflix faz já era com IA. Só que você tinha que ter um dev, um desenvolvedor lá, fazendo linha e linha de código para conversar com aquela IA. A máquina. Tá? Agora não, você troca ideia com ela. Daí você fala assim, cara, não entendi, que porra é persona? Porra você não precisa falar. Mas assim, o que é persona? Ela vai te falar, tipo, tem duas, tem brand persona e tem buyer persona, ela serve pra isso. Eu preciso desse negócio, então? Sim, provavelmente vai ser legal você ter. Me ajuda a criar, então? Ele, quem é seu público? Daí você vai escrever. Então você consegue ir galgando do zero, se você quiser. Mas você tem que entender que a IA está te ajudando a dar uma aula. Então você tem que se posicionar no papel de aluno e aprendendo com ela, trocando ideia. Acho que esse é o ponto. O que a gente faz na imersão? Né? Eu pego os principais processos de marketing, né? Principalmente marketing digital. Então eu começo do atendimento. Se o atendimento está usando IA para fazer ata, não tá. Mano, pega a transcrição lá da ata, monta pra gravar, joga pra IA e fala assim, organiza essa ata pra mim. Agora, quais são as to-dos pra próxima reunião? E daí ela já te dá, tipo, puta, beleza. Aí o ser humaninho vai lá e fala assim, olha, a minha to-do é essa daqui. Tipo, o que eu preciso estudar? O que eu preciso... Quais são as demandas que eu preciso colocar pras equipes pra tal coisa? Tá. Eu vi que a reunião foi ruim porque a gente não tinha um briefing. Me ajuda a estruturar um briefing. Você pode colocar para estudar um briefing.
Fizemos a campanha, começamos lá, tipo, pega o seu planejamento inteiro, joga para a IA e fala assim, olha, o meu cenário é esse aqui, descreve o cenário e fala assim, você pode fazer recomendações? Bom, ótimo, ruim, e se for ruim, passa melhoria, se for ótimo, segue em frente, se tiver pontos de correção, tipo, me dê uma sugestão. Então você pode usar para refinar o planejamento. Cara, não sei nem por onde começar o planejamento. As perguntas lá, entendeu? Por onde a gente começa. E daí tem os pontos, né? A galera fala assim, mas o texto do ChatGPT qualquer um reconhece. Lógico, porque provavelmente você trabalhou da maneira mais simplória com ele. Sim. Se você começar a dar mais inputs, mais conhecimento ela vai ter, mais ela entende sobre o seu negócio, consequentemente fica melhor. Por exemplo, hoje 100% de todos os meus copies do meu Instagram, do meu LinkedIn são escritos com IA. Todas as descrições dos meus Reels são escritos com IA. E nessas eu não ponho a mão. Simplesmente a editora de vídeo corta o vídeo, faz o corte de um vídeo, eu pego a transcrição, jogo para IA, assim, escrevo um post de Instagram com essas características. Já é o que eu tô falando aqui, ela só vai resumir e transformar num post. E daí com isso eu vou treinando um chat, né? Eu vou treinando uma IA que ela sabe como eu falo. Sim. E daí eu fui lá e dei uma entrevista, eu vou lá e falo assim, olha, acrescente isso aqui nas suas referências. Pum, pum, pum. Então ela sabe, tipo, meu livro inteiro tá lá, no mesmo chat. Hoje você paga o ChatGPT? Sim, eu tenho o GPT-4. Mas mesmo antes disso, já dava para você fazer prompts super estruturados já. Então, ela sabe o tom, ela sabe o que eu abordo no meu livro, ela sabe como eu falo, ela já me ouviu falando centenas de vezes ali. Então, na hora que eu peço para ela escrever um texto, ela já escreve com muito mais proximidade do que eu faria. Certo. Ou seja, a IA virou a minha ghostwriter ali. Ela entendeu como eu falo. E isso qualquer profissional, desde que tenha um mínimo de dedicação ali, consegue fazer. Sim. Então, e daí pensa que assim, se eu fosse escrever na mão, tipo, para 20 conteúdos, né, mensais ali de Reels, quanto tempo isso não leva, né? Sim. Eu continuo tendo uma social media que me ajuda? Continuo. Só que ajudei a treinar a social media que trabalha comigo e ela hoje bota tudo isso na IA e faz em 1/10 do tempo que ela fazia antes. Sim. Ganho de produtividade. Exato. Literalmente em 20 minutos você tem 20 posts. Sim. Que você vai 3 ou 4 interações ali com a IA, depois joga na planilha e agendar. Beleza. Mesma coisa com design. Tipo, eu posso ficar caçando imagem no banco de imagem? Posso. Vai demorar um tempão? Vai. Às vezes vai ter resultados melhores? Talvez sim, mas eu levei um tempão. Agora, para fazer um post de Instagram que eu preciso, tipo, de 3 pessoas numa sala de podcast, que eu posso ir lá buscar no GetImage, vai ter um monte de gente com aquela cara tudo igual, tipo de ariano, que parece que veio da Suécia. Ou eu falo assim, coloque 3 pessoas, 2 mulheres e um homem numa sala de podcast, discutindo sobre marketing digital. Faça uma imagem ultra realista. Pum! Vai vir algo parecido conosco. Pô, cara, eu quero essa imagem para pautar o meu diálogo só lá. As pessoas vão olhar 3 segundos para aquela minha imagem. Sim. E daí, esse é um ponto importante quando a gente fala de mídias sociais, né? Tipo, as pessoas super valorizam a produção de conteúdo, o tempo e tudo mais lá, mas as pessoas passam muito tempo, muito pouco tempo ali. Então a gente leva muito tempo fazendo para as pessoas consumirem muito pouco. Então a IA também ajuda muito para isso. Pego lá daí com o ChatGPT-4, pego lá os meus melhores posts, faço uma análise, veja quais são os top 10 tipo, dos posts do mês e recomende novos posts sobre esse tema. E daí, pensa que boa parte do que a gente faria no dia a dia de uma agência, né, ou no departamento de marketing, que você teria que sair, debruçar, fazer, hoje você se debruça para refinar o que a IA fez. Aquele trampo de cruzar o dado, de olhar, ver o tom, qual é a melhor categoria editorial? Você tinha que olhar lá e contar e fazer não sei o quê, tipo... Ela olha e fala assim, a melhor categoria editorial é essa, correlaciona os posts. Ela vai correlacionar. Muito legal. Então, uma loucura, né? Vai. Eu acho que o loucura é não usar. Tá certo. Tem que Eu acho que é hora de jogar esse homem na fogueira. Eu tô achando. Vamos jogar? Vamos. Bora lá. E aí? Então vamos lá. Quem começa? Pode começar, Camila. É aquele momento lá, Marília Gabriela, que a gente sempre fala. Tá bom, o ping-pong, né? Ping-pong. Acho que esse é o mais difícil. Mas vamos embora. Você já falou de tanta coisa difícil aqui hoje. É. Uma memória.
Uma memória. Pô, então, tem várias, mas acho que relacionada ao marketing digital tem uma muito legal que foi quando eu tomei cerveja com o Jim Wales, o criador da Wikipedia. Olha! Essa é bem legal. Essa é bem Foi legal. aqui no Brasil? Foi aqui no Brasil. Ele veio de uma palestra no Centro Cultural São Paulo, ali perto da Paulista. Daí a gente tava assistindo e tudo mais. Depois, na saída, ele falou assim, puta, queria conhecer um boteco. A gente atravessou a rua, foi pro boteco Pé Sujo. Maravilhoso. E trocamos ideia. Foi muito legal. Super acessível, cara. Um cara gente boa. Uma conquista profissional. Acho que essa é fácil, né? Essa é ter escrito o livro, né? Acho que um livro sobre marketing digital publicado, vendido no Brasil, né? Acho que é um marco bem importante ali. Eu acho que essa é uma conquista bacana. E uma pessoa inspiradora. Putz, né? É a persona ou é pra ser real, né? Real. Inspiração é pagar boleto, né? Ótimo. Quando você tem uma filha pequena, né? Não, mas eu acho que tem bastante pessoas que inspiram no mercado, né? Eu, particularmente, né? Como tem uma vertente de palestrante muito importante, né? Uma pessoa que me inspira muito é o Cortella. Eu acho que ele, como ser humano, como palestrante, como profissional, é um cara muito foda, assim. É uma pessoa que eu gosto bastante. Um arrependimento profissional. Putz, não ter comprado Bitcoin em 2013? Com certeza. Um sonho. Um sonho. Cara, meus sonhos são muito... eu sou bem workaholic, né? Então, meus sonhos são muito relacionados a mercado, inspiração, né? Quando eu saí da minha agência para montar minha consultoria, o sonho era levar mais conhecimento pro mercado. Então, acho que indo nessa linha, acho que um sonho é participar de um TED Talk, por exemplo. Acho que TED Talk é um momento marcante ali da carreira que ainda está no sonho ainda. Tenho respeito por... Putz, tenho respeito por mim mesmo. Acho que é super importante a gente se respeitar. Brincadeira. Mas não... O discurso do Enem. Mas eu acho que é importante. Tem um monte de gente que não se respeita ali. E eu acho que nesse respeito tem tipo, os projetos que a gente topa, os sapos que a gente engole, né? Principalmente falando do pequeno empreendedor. Se você não se respeita, você toma muita porrada na cabeça ali, né? Tipo, então acho que respeitar você, respeitar a sua família, respeitar o seu cliente ali, mas saber falar alguns nãos, eu acho que é um respeito super importante, assim, eu procuro me respeitar bastante de não fazer o que eu não quero ou o que não preciso, talvez. Agora é a pergunta derradeira, né? O que você queimaria no jeito que as empresas fazem marketing? O que você joga na fogueira? Hack. Acho que hack é o que eu queimaria freneticamente, assim, tipo, assim, o hackzinho de como você pular daqui pra cá e ganhar 1 milhão de seguidores. Acho que esse é o grande problema do marketing digital do Brasil, embora a galera... a diquinha ali, tipo, pra mim um hack é o jeitinho brasileiro do marketing digital, tá? É como você ganha na curva ali, tipo, cara, uma coisa a gente tá falando aqui de IA, de você trabalhar em cima e ganhar produtividade. O hack não, é assim, como descobrir 5 formas de você fazer não sei o quê, dando bypass em alguém rapidinho, ou colocando essa musiquinha. Eu acho que esse é o grande ponto, porque ele joga o mercado para baixo. Porque ele nivela por baixo, ele reduz o trabalho de horas, de dias, de semana, de estudo, a apertar um botãozinho, a saber a musiquinha do momento, ou passar a perna em alguém, nem que seja no algoritmo, na ferramenta e tal. Acho que ele está muito pautado no passar a perna, nessa ganhar vantagem. E eu acho que isso é ruim para o mercado, é ruim para os profissionais e, consequentemente, para as marcas, porque na maioria das vezes não para de pé. Vira e mexe, tem assim, professor, é consultor, né? Tipo, o cliente chega e fala assim, dá certo colocar isso aqui escondido? Eu falei assim, talvez dê nos próximos 5 dias, na próxima semana, na próxima hora, mas você acha mesmo que você é mais esperto do que o algoritmo? Então, às vezes até dá certo, mas por um curto período de tempo, e você vai ficar viciado naquele negócio. E daí depois você vai estar correndo sempre atrás do próximo hack, da próxima fórmula mágica, e eu acho que isso é péssimo para o mercado, para o profissional e para quem está trabalhando marketing de uma maneira estruturada. Muito bom. Fê, super obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado, gente. É um prazer enorme estar aqui. Deixa aqui
os seus contatos, como que a nossa audiência pode te encontrar. Tá bom. fernandosouza.com.br é a grande nave-mãe ali, é onde você encontra todos os meus canais, mas no Instagram eu tô com Fernando Souza, no Twitter, ex-Twitter, agora X também é Fernando Souza, no LinkedIn você me encontra como Fernando Souza também, ou você der um Google lá, se tudo der certo, e o trabalho de SEO e de anúncios funcionar, você encontra. Meu livro está disponível na Amazon, tem um link no meu site, mas está disponível na Amazon também, né? Que é Metaverso e Web3, né? O que mundo é esse? Então ele fala bastante sobre essa virada de tudo que a gente conversou aqui, de como o marketing está evoluindo para a Web3, e daí o metamarketing, que é o marketing no metaverso, é um dos grandes pontos, mas eu falo de IA, falo de tokenização, falo de NFT, falo de tudo um pouquinho do que a gente conversou aqui. Então, maravilhoso. É Souza com Z, né? Souza com Z, isso aí. Tá? Então, a ideia é que o diálogo comece aqui e se estenda nos ambientes digitais. Obrigada, viu, Fê? Super agradeço. aula. E, pessoal, continua aí acompanhando Fogueira do Marketing no YouTube, no Spotify e também nos nossos Instagrams, @ZefiniConteúdos. E @MKT com Resultado. Também estaremos veiculando na Vesa TV e canais da BCCom. Vai lá, Camila! Lembrem-se sempre de curtir e compartilhar, porque isso nos ajuda a chegar em mais pessoas. E para quem quiser sugerir pautas, convidados, ou só quiser enviar sugestões, temos o e-mail fogueiradomarketing@gmail.com. É isso, pessoal. Obrigada. Até mais!